E o nosso próximo convidado é um dos grandes pensadores deste planeta. Muitos o conhecem, é autor de livros como Política para Perplexos, Política em Tempos de Indignação, mais recentemente, uma teoria da democracia complexa, e tem ideias, de facto, que só um filósofo pode ter. E é curioso prepararmos para ouvir alguém que faz da sua vida a filosofia e como é que ele integra a evolução, o digital, a tecnologia. Ele é professor de Filosofia Política e Social na Universidade do País Basco, diretor do Instituto Governanza Democrática. Ele tem uma frase fantástica. Ele diz que as dúvidas fizeram dele um otimista. É um otimista porque, diz ele, uma única razão: os pessimistas precisam de estar muito seguros dele próprios e ele não está, continua a duvidar. Por isso, ele é um otimista. É um prazer e um privilégio ter neste congresso o professor Daniel Inhararity. Well, the attempt to replace politics with activities that resemble it, administration, knowledge, technology, has been pursued for a long time. The recourse to experts or to technology, its evaluation in economic categories or as a procurer of social order, seem more promising than the old politics, ideological and sullen, risky and inaccurate. The temptation to leave behind this period of ideological fury and imprecision is today driven by the techniques that accompany artificial intelligence, algorithmic decision-making, data analytics, and automation. This colonization begins, in my view, with an epistemic confusion, whereby ways of thinking that make perfect sense in one domain and are admired for their precision and are extrapolated to others, where they can only produce distortion of reality. Algorithmic accuracy becomes unfairness when it abandons its instrumental character and embeds with its logic the space in which the values and goals of society are to be decided on the basis of political and democratic criteria. Algorithmic governance seeks to reintroduce into democratic society that reliable, exact, and incontrovertible judgment that experts want represented, and that political pluralism was reluctant to accept. Then, as now, democratic balance is achieved by confronting expert knowledge with public criticism and auditing algorithms with criteria that include in automated decision-making systems a complete vision of the political community. It makes no sense for us to make the same mistake with algorithmic governance that we were reluctant to make in the face of technocratic seduction. The defense of political logic against its colonization involves correctly identifying what makes politics so peculiar against those who seek to invade it. And its first characterization is of an epistemological nature. Politics is an activity that does not exercise a type of linear and deductive reasoning, that manages situations of special ambiguity, that has to decide in the midst of great uncertainty and contingency. This peculiarity distinguishes it from algorithmic logic, which demands clarity, objectivity, and precision. Herein lie the real limits of any algorithmic treatment of political affairs, but also, that's very important, the foundation of democracy. That we organize society democratically is not a normative concession, but above all, an intelligent consequence of the experience that fundamental issues concerning public life have to be decided by means of instruments that are capable of managing a high degree of uncertainty. Democratic concerns guaranteeing pluralism, minimizing imposition, enable the revision of agreements. These democratic concerns are, first and foremost,
epistemological strategies. We do all this to protect ourselves from error and to make the right decision more likely. The algorithmization of policy decisions, while a great tool for dealing with certain forms of complexity, primarily those requiring data or precision in the measurement or preferences and impacts, is very clumsy in relation to other forms of complexity stemming from the ambiguous and contingent nature of political situations. The question of the suitability of artificial intelligence to take on a political role goes back to an earlier consideration of which logic is more appropriate to politics in a democratic society, and how to balance them. The reductionism of calculation versus reflexive pluralism. We protect democracy to the same extent that we protect a proper space for the management of issues that are not resolved by deductive logic, that are ambiguous, uncertain, and contingent. When we resist the depoliticization that would mean dealing with them with the instruments that are only capable when dealing with problems that are characterized by the opposite. The first difference between humans and machines lies in the type of reasoning from which policy decisions are made versus how algorithmic decision-making works. Algorithms decide with relative ease when it comes to if-then decision trees, where the relationship between an input and an output is clear. The knowledge of artificial intelligence refers to an objective world, reducible to binary categories and calculable. The world is for it a set of facts that can be logically deduced from concrete rules and computationally modeled. From the epistemological point of view, the processing of information follows a model of logical computation. The computation of artificial intelligence does not focus on the context of the input, its specificity, but on the correctness of the logical operations. In this way, the issues it handles are separated from their particular context and considered as isolated phenomena, so that the logical coherence of the system is more important than the plural possibilities of interpretation of the situation. Algorithms work with 0 and 1 logic, which is the opposite of the ambiguity. When algorithms work with categories of likelihood, they end up surrendering to binary answers, because only such answers are computable according to objective categories. Anything that is fuzzy, undefined, or imprecise has a difficult treatment in binary logic. Algorithms are appropriate for dealing with definite and quantifiable circumstances, but incapable of asking about meaning or validity. The only way to correct this bias is to encourage an assessment framework in which other magnitudes, such as common sense, empathy, deviance, or quality are considered. If humans routinely navigate situations of ambiguity, it is because we take the context into account, something that is difficult for an algorithm or data analytics to capture. Anything that modulates or automates involves a simplification that ignores context. The success of the mass production industry of Fordism, for example, was due to standardization. But such organizations are suboptimal when there are activities that cannot be understood and organized through standardization. An example of this in the current digital environment are recommendations that respond to our spontaneous consumption and do not
identify what our preferences might be in the long term. Or more generally, data obtained in one context, for instance, consumption preferences, that are used in a quite different one, political decision. Digital rationality does not tolerate the variety and ambiguity of social phenomena, but reduces them to a number from which it deduces structures and causalities. This is a reduction of complexity through a reduction of modes of knowledge. Humans, on the other hand, reason incredibly accurately in the midst of situations of ambiguity, confusion, and uncertainty. Humans and societies have to make many of our decisions in the middle of ambiguity and uncertainty. In this situation, it is uncomfortable. If this situation is uncomfortable, we should also bear in mind that we owe our pluralism to it, so that a forced reduction of this diversity would imply limiting the diversity of opinions and values that characterizes a democratic society. Algorithmic procedures operate with a degree of accuracy that contrasts with the management of uncertainty that is inherent to politics. Much of the relevance or inappropriateness of political decisions, more than by technical, logical, or moral criteria, is determined by a political specificity that has to do with contextual factors, criteria of opportunity, balances, and transactions. Rarely does politics decide with binary categories, good versus bad, truth versus falsehood. Or, if one prefers, the most specific aspect of politics is to decide when these resounding criteria have already taken into account, and the most important thing has yet to be decided. Algorithmic procedures serve to reduce complexity, but do not seem likely to eliminate absolutely the uncertainty in which a good part of political decisions are taken, thus disappointing their promises of objectivity to the relief of those who feared the end of political pluralism. Politics appears where we know everything that could be known, and it is still not entirely clear what should be done. A decision is then taken, as well informed as possible, but still a decision that's not crushing, contestable, and revisable. Artificial intelligence procedures cannot exempt us from this decision. There is politics where, despite all the sophistication of the calculations, we are finally forced to make a decision that is neither preceded by overwhelming reasons nor driven by infallible technologies. All processes of technification tend to model or automate in such a way that the human factor becomes less relevant. Humans have not stopped dreaming of the perfect technology of justice, to quote Lessing. But neither have we stopped experiencing the burden of having our decisions bear the ultimate responsibility for making society fair. Contemporary society requires a great mobilization of knowledge, more accurate analytical tools, and more efficient administration. It is highly debatable whether algorithms and automation can take over the entire decision-making process, but even if they can, in a democracy, the correctness of decisions cannot be established without asserting a political logic whose legitimacy ultimately rests on criteria of legitimacy. A democracy procedure, better decisions
than its alternative models, but owes its ultimate legitimacy not to the goodness of its decisions, but to the popular authorizations behind those decisions. The inevitability of deciding is the ultimate justification for democracy as a form of government in which the lay people have the last word over the experts. There seems to be no device today, either analog or digital, that completely relieves us of this need to decide. There are occasions when evidence puts an end to a political controversy, but more often than not, even propositions with aspiration of scientific evidence are confronted with other supposed evidence, and different epistemic modalities are asserted in political debates. The appeal to the neutrality of procedures or the objectivity of authoritative expert opinions does not make the moment of political decision unnecessary. Why? Because politics is almost never preceded by overwhelming reasons. Politics is the kind of decision we make when, even after a long process of deliberation and preceded by all the objective analysis available to us, the optimal choice is still not entirely clear. Whoever does not understand this will interpret politics as arbitrary and opportunistic, and will be especially seduced by any promise of accuracy formulated by experts, machines, or algorithms, but will not have understood what politics is about, especially what politics in a democratic society is about. A human word, I like to say, has to be a negotiable word. The democratic problem of artificial intelligence is due to its way of thinking, to the fact that it reduces epistemic biodiversity. The algorithmic procedures erodes the assumptions on which democratic pluralism, the diversity of logics and interpretations of reality is based. Political pluralism is first and foremost an epistemological pluralism. Politics must respect evidence, of course, but when it is assumed that there are only facts and objectivities that do not require any interpretation, democracy is meaningless. Algorithmic precision, like expert knowledge, when presented as undisputable objectivities, with its supposedly de-ideologized procedures, collides with the epistemic and normative pluralism of democratic societies. The compatibility of the democracy and artificial intelligence depends on their politicization, that is, on their insertion into broader contexts in which we do with algorithms what modern democratic revolutions did with power: divide and problematize it, expose it to contestation and critique. If we do not accept that someone wields undisputed political power, then equally, when algorithmic procedures are introduced into government, we must establish the spaces and modes that allow for their contestation. The increasing technification of political affairs must be counterbalanced by a corresponding politicization of technical procedures. When we talk about democracy, the key issue is to protect pluralism. Politics is a way of organizing social coexistence that allows for diverse answers to an open set of questions. If we give this political space a digital format, it could be reasonable to think that
every machine learning system is a kind of parliament in which the training data represent some larger electorate. And as in any democracy, it is crucial to ensure that everyone gets a vote. Not only are there parliaments where our political representatives sit, there must also be parliaments for them to discuss data and artifacts. This is what we are meant when we talk about politicizing artifacts. Democracy in the digital age is impossible without an explicit thematization of technologies. Algorithms always involve choices between competing values that cannot be made on purely technical grounds and require extensive public deliberation. The fairness of algorithms must be understood as a political question and resolved politically. It is not about optimizing or improving algorithmic techniques, but about considering and accommodating diverse, conflicting interests in a society. A democracy is a political system that does not definitively close off the possibilities for reflection and change of institutionalized realities. Democracy is, in this sense, a political system that institutionalizes the lack of absolute certainty, that values and contingency, the contingency of the social order, where any administrative procedure, technological practice, or appeal to scientific truths can be politicized. In a democracy, uncertainty is only punctually neutralized, always returning to the horizon of questioning and reflexivity in which it usually lives. I come to my end. Politicization always involves recognizing the constructive nature of political differences, but not renouncing by not renouncing to the epistemological advantages of institutionalized disagreement, not only between humans, but also between ourselves and our artifacts. We could even think of the metaphor of a parliament of artifacts, because there is not just one single technology, but a variety of technologies that assert different procedures and principles. It is in this parliament of artifacts that we would have to weigh and balance technological justifications, the validity of data, the biases of algorithms, the usefulness of automation, in a similar way as we do with our ideological and interest differences in classical parliamentary institutions. Thank you very much. Obrigado nós a este pensador único no planeta e também a este professor Daniel Inhararity. Deixamos aqui muitas pistas, vamos tentar nos próximos 20 minutos utilizar algumas delas para esta conversa. Nossos convidados, Miguel Poiás Maduro, professor universitário, foi também ministro, e Graça Fonseca, socióloga e também ex-ministra, estão aqui os dois para nos ajudar a refletir sobre isto mesmo que acabámos de ouvir. E bem-vindos, antes de mais. Agora quase de repente vi aqui uma dupla para levar para o telejornal de domingo. Não estou a brincar. Bom, vamos olhar para o que aqui foi dito. Eu começaria talvez com uma pergunta de quase $1 milhão. Mas Graça, a democracia ficou melhor ou pior com o excesso de tecnologia, a forma como a tecnologia está a ser usada? À partida pensamos, todos, o povo tem de facto uma voz, tem de facto acesso a isso? Isso é bom? Ou o outro lado é mais complicado? Obrigada, bom dia também pelo convite. A resposta pode ser ambas. Ficou melhor e também pode ter ficado com mais riscos. Ouvimos o professor Daniel Inhararity, que é alguém que leio há muitos anos, tem-me ajudado bastante nesse percurso político. Ele ajuda quem exerce funções políticas a perceber melhor
o que fazemos. E este último livro, ele começa por dizer algo que é aparentemente contraditório. A principal ameaça à democracia é a simplicidade. E eu acho que esta afirmação diz quase tudo sobre o contexto em que vivemos. Ao longo desta manhã já ouvimos falar sobre a complexidade do tempo que vivemos. O tempo hoje é muito mais complexo do que era no tempo dos nossos avós. A compressão do espaço-tempo, do que isso significa. O exponencial, que não apenas nas tecnologias, mas o exponencial do que é as mudanças climáticas, a mudança na globalização, hoje totalmente digital. A volatilidade, que o professor Daniel Nery também fala muito, se pensarmos bem, vivemos em tempos em que tudo dura muito pouco. Vivemos em sociedades que nos emocionamos muito, mas esquecemos rapidamente daquilo que vivemos. Isso também se aplica aos ciclos políticos. Hoje tudo dura muito pouco tempo. É muito intenso, mas dura muito pouco tempo. A atenção humana, aquilo que cada um de nós é capaz de reter, se vocês pensarem, se nós pensarmos, fazer aquele exercício de chegar à noite a casa, o que é que nós nos lembramos daquilo que foi durante o nosso dia? Provavelmente nada. A nossa capacidade humana hoje está completamente esgotada. Em média, cada um de nós, dizem alguns estudos, recebe entre 4.000 a 10.000 conteúdos por dia. É impossível de processar tanto conteúdo, seja de informação, de entretenimento, etc. E isto é o contexto onde a democracia vive. As democracias vivem neste contexto, num contexto que é totalmente diferente de há uns séculos, de há uns anos. Mas apesar disso tudo, esse efêmero, esse rápido que nós não retemos, acaba por ter uma dimensão e um peso na própria democracia. Quem vos escolhe como eventuais dirigentes de um país e quem vos critica e quem vos pode derrubar. Ou seja, até que ponto é que esse efêmero tem um poder desmesurado, que é uma benção à partida, mas depois é uma arma. Tudo tem um poder desmesurado hoje em dia, tudo é exponencial. Quando se fala aqui a evolução tecnológica é exponencial, tudo é exponencial. E a verdade é que a capacidade humana, o nosso cérebro, não lida bem com o exponencial. E esse é um dos grandes desafios que nós temos. E isso é algo que aqui de manhã falámos sobre muito futuro. Eu já ouvi esta manhã, ouvi muitas vezes a palavra futuro. E também já ouvi falar futuro associado a médio prazo. Não há. O futuro não existe, o futuro médio prazo. O futuro é hoje. Cada vez mais nós vivemos num tempo em que o futuro é hoje. E isto nunca aconteceu antes. O que isso significa, também mais uma vez recorrendo ao professor Nery, nós temos que trazer o futuro para dentro daquilo que é o ecossistema político. Nós temos que fazer aquilo que Daniel Nery diz, fala de uma governação antecipatória. Eu há uns anos comecei a falar da proposta do Ministério do Futuro, em 2015, 2016, considerada uma ideia original, mas a verdade, os países da Europa Norte têm-no feito. O país de Gales tem alguém que é responsável pelas gerações futuras. Nós temos que perceber que o futuro não é de médio prazo. O futuro é agora. As alterações climáticas dizem-nos que é amanhã. E isso significa que o sistema político, as empresas, as pessoas, nós temos que ser literados no futuro. E isso pode transformar a relação que nós temos com a política e a relação que nós temos com a nossa capacidade de reagir. Só uma nota final para pensar sobre isto. A pandemia demonstrou algo que se calhar nós não conseguimos pensar. De um dia para o outro, milhares de milhões de pessoas ficaram em casa. Milhares de milhões de pessoas aceitaram ser sujeitos a testes, a medições de temperatura, compressões de direitos, liberdades e garantias que há uns anos era impensável que aceitássemos. Centenas de milhões de empresas pararam a elaboração, os carros pararam. O que isso significa é que nós reagimos perante o risco do já, mas somos incapazes de fazer o mesmo para aquilo que vai acontecer amanhã. Só que amanhã é já. Miguel, pegando nesta ideia, mas eu voltando a recentrar na ideia da democracia versus tecnologia, a ideia de qualquer um de nós poder ter acesso, que tenho aqui à minha frente, e poder ter uma influência que não tinha há poucos anos, é que nós perdemos essa noção. Como é que contrariamos esses efeitos mais nefastos? E nós sabemos que muitas democracias acabam por só ter isso de nome, porque também a tecnologia pode ajudar a isso. É uma democracia mais desintermediada, não é? Em que o papel daqueles que muitas vezes intermediavam a relação entre os cidadãos e o poder está a diminuir. E eram os partidos políticos, eram os sindicatos, eram outras organizações desse tipo. Por um lado, isso é muito apelativo.
A ideia de que nós podemos participar nas decisões de forma direta, podemos obter informação, escrutinar de uma forma muito mais constante, permanente e rápida. Por outro lado, a realidade é que isso altera os processos de deliberação, de decisão da política e a forma como nós formamos as nossas preferências, muitas vezes enganando-nos a nós próprios. Eu dou um exemplo de como as coisas mudam, que até não vem da política. Antigamente, nós íamos ao médico, o médico fazia um diagnóstico, receitávamos medicação, nós íamos à farmácia comprar e tomávamos. Hoje em dia as pessoas vão ao médico, o médico faz um diagnóstico, muitos chegam a casa e vão ao Google tentar verificar se o diagnóstico do médico se confirma ou não. No fundo, o acesso muito generalizado, muito fácil à informação, cria em nós uma ideia falsa de que essa informação se traduz em conhecimento. Ou seja, que aquele acesso nos permite ter o mesmo grau de conhecimento de qualquer um dos especialistas nessa área. E com um perigo maior. Acreditam mais no Twitter, acreditam mais no Facebook do que no médico, num jornalista, num dirigente. Porque se perde essas fontes de intermediação, de aquilo que eu chamava os editores da democracia. E, portanto, por exemplo, os jornalistas eram os editores do nosso espaço público. Hoje em dia estão a ser substituídos por algoritmos que definem, no fundo, a informação que nós recebemos de forma prioritária. E enviesada. Porque os algoritmos têm critérios editoriais que são diferentes daqueles do jornalismo. Critérios editoriais que, por exemplo, entre outros aspectos, ao serem guiados por objetivos de monetização e de criação de modelos de negócios associados às plataformas sociais, nos vão sobretudo dar informação que reproduz, confirma, reforça aquilo que são os nossos preconceitos, as nossas ideias, e criam a maior polarização, por exemplo. Essa é uma das dificuldades, ou seja, eu costumo dar o paralelo que eu faço é com a invenção da impressão. Quando a impressão apareceu, ela facilitou imenso os processos de cooperação global. O mundo desenvolveu-se imenso porque é mais fácil trocar informação, é mais fácil disseminar conhecimento e a partir daí cresceu, desenvolveu-se. Mas a facilitação da disseminação de informação, da disseminação de conhecimento, também facilita a disseminação de informação falsa, disseminação de ideias perigosas. É isso que nós estamos a assistir, é uma transformação, digamos, na quantidade, no volume e na velocidade da disseminação e circulação de informação, que altera a própria natureza da comunicação e a própria natureza de como é que nós formulamos conhecimento. E com base nesse conhecimento, por exemplo, criamos preferências políticas. Esta é uma das alterações mais importantes e é um dos desafios maiores que temos. Muito positivo por um lado, é ótimo, podemos escrutinar mais rapidamente os governos, podemos participar mais facilmente, mas com muitos riscos também por outro. Graça, pegando mesmo nesta frase e nesta ideia, de que forma, e tenho aqui dois ex-ministros, o que acontece através das redes sociais vos condiciona e como é que se protegem, como é que se protegeram perante essa avalanche e saber onde é que está o certo e onde é que está o errado, porque há sempre a tentação, apareceu nas redes sociais e de repente aquilo é um momento, é aquilo que é viral, é aquilo que vai condicionar. Como é que se evita isso para se continuar a fazer o trabalho democrático que é necessário? Esta questão da desintermediação que o Miguel fala é evidentemente uma das questões mais, um dos maiores desafios que temos hoje em dia, porque, enfim, tirou-nos os gatekeepers, tirou-nos quem basicamente eram os jornalistas, os médicos, os cientistas, os peritos, enfim. Tem um lado bom, é o lado de nós conseguirmos, reparem, o poder que cada um de nós tem, como político, como jornalista, como cidadão, como empresário, aumentou brutalmente. Hoje, a capacidade do um pode mudar parte de problemas societais. Mas a ideia do megafone é perigosa. Pronto, e depois há o outro lado. É porque o pode ser, dou um exemplo, pode ser o primeiro-ministro como pode ser o líder de uma organização terrorista. Ou seja, tudo tem os dois lados. E esse é um dos grandes desafios que nós temos, que é comunicar. O Miguel falou informação e conhecimento. Temos dois desafios. Um é transformar a informação em conhecimento, que é isso que nos permite também nos proteger um pouco daquilo que nós queremos transmitir como informação, queremos que seja processada como conhecimento.
2, temos um problema dramático de comunicação. Nós temos mesmo um problema muito complicado de comunicação, porque quando eu há pouco dizia que nós estamos expostos a um nível incomensurável de conteúdos, significa que nós não conseguimos comunicar. Não conseguimos. Mesmo nas redes sociais, mesmo os estudos hoje em dia que dizem, por exemplo, quanto tempo um hashtag fica no Twitter, se fizermos a comparação ao longo dos anos, baixou imenso o tempo que fica no top 50, por exemplo. O que significa que até já através das redes sociais existe dificuldade em comunicar. Por essa razão. Porque a atenção humana é escassa. Ao contrário da capacidade da inteligência artificial, a nossa não é, tem limites. E, portanto, aquilo que nós conseguimos receber como comunicação é muito limitado. Mas a pergunta então é como é que contrariamos isso? Não tenho... Isso é o diagnóstico, não tenho a resposta, mas algo que me parece que é a relação entre democracia e tecnologia é absolutamente necessária. O que me parece e que eu gostava é que, da mesma maneira como dizemos que a evolução da tecnologia está hoje em dia a dar respostas nas mais diferentes frentes, da educação, da saúde, das várias indústrias, também tem que dar respostas para aquilo que é a necessidade da democracia. E isso significa também criarmos um melhor ambiente para a economia digital. Ou seja, as tecnologias têm que saber responder aos desafios e às necessidades que a democracia hoje em dia tem e que tem nos próximos anos, para que nós possamos comemorar, neste caso em Portugal, os 100 anos do 25 de Abril, com a democracia ainda com a qualidade que nós queremos que ela tenha. Deixe-me só dar um exemplo, muito rápido. Quando há pouco falava da questão do futuro, se nós hoje experienciarmos, se cada um de nós tivermos a possibilidade de experienciar, através da inteligência artificial, o que é que pode acontecer daqui a 10 anos, provavelmente isso vai-nos dar uma capacidade de reagir e de comunicar e de processar informação e conhecimento totalmente diferente. Isto significa a tecnologia a funcionar para aquilo que a democracia tem como grandes desafios. Miguel, até como professor, faz muita investigação sobre como é que a tecnologia é utilizada e como consegue ajudar empresas a conseguir mais lucros, desportistas a serem melhores. Será que a tecnologia tem estado a ser estudada da forma como pode ser melhor utilizada em democracia? Ou deixamos ao critério de quem põe ao dispor de cada um essa tecnologia, como eu utilizei há pouco o termo megafone, para fazer barulho e poder fazer uma revolução, acabar com um governo, declarar uma guerra? De novo, a resposta é ambas as coisas. E já agora só uma ligação com o anterior é, eu acho que há duas evoluções que é muito importante termos em causa, que é, uma é esta transformação tecnológica, esta democracia, este espaço público no âmbito tecnológico, reforça ainda mais uma evolução que estava a ocorrer, que é uma política em que a dimensão de empatia emocional ganha prevalência sobre o lado racional. E nós temos de conseguir reequilibrar isso através do desenho das instituições. Lá está. Como é que nós incorporamos elementos que obriguem a racionalizar o processo político num contexto em que a política e a forma como as pessoas tomam opções é cada vez mais emocional dessa forma. Por outro lado, mitigando isso, continua a ser a maior correlação dos resultados políticos e eleitorais aquilo que as pessoas sentem na sua vida direta. Por exemplo, o emprego em Portugal é o que mais facilmente prevê resultados eleitorais. Portanto, dois lados da mesma questão. Quanto à forma como a tecnologia está ou não a ser utilizada, ela também está a ser utilizada para melhorar a democracia. Da mesma forma que a tecnologia aumentou o risco de desinformação, de fake news, a democracia também está a criar instrumentos que permitem verificação de informação quase em tempo real. Ou seja, os jornalistas já têm, em alguns casos, e vão passar a ter cada vez mais ferramentas que lhes permitem saber e verificar se o conteúdo que um discurso de um político está a fazer corresponde ou não aos dados oficiais. O problema é a convicção de quem está a receber essa informação. Como eu disse há pouco, acreditam mais no Facebook ou no Twitter do que um jornalista que demora mais tempo, tem que confirmar com fontes, tem que reconfirmar e depois há uma ética. E na tecnologia, muitas vezes, essa ética fica de fora. O que é que nós temos de pensar é porque é que acreditam. E eu acho que acreditam é mais rápido. Acreditam por duas coisas diferentes. Uma mais profunda, que é a perda da autoridade desses intermediários, que tem a ver com a perda de confiança, por exemplo, no sistema político, mas também nos mídia, tudo isso. Na medida em que os cidadãos acham que os jornalistas estão enviesados ou estão capturados de certos interesses, os políticos também, tendem a perder essa confiança e, portanto, tende toda a informação a ser valorizada da mesma forma, não é?
O que diz aquele defensor do Holocausto numa rede social é o mesmo que diz um cientista ou que diz um jornalista. Tudo vale o mesmo, porque se perde essa noção de autoridade. A outra dimensão é que as redes sociais amplificam a credibilização de ideias falsas e perigosas. E porquê é que amplificam? Porque a ciência do comportamento explica-nos que há uma coisa que se chama cascadas informativas, que é, se eu souber que determinada coisa, que a Graça diz, é partilhada por muitos milhares de outras pessoas, eu dou mais credibilidade a isso. Acho que há tanta gente a partilhar isto deve ser verdade. Ora, nas redes sociais consegue-se promover isso facilmente através de contas falsas, as fábricas de troll. Sabemos isso, por exemplo, a Rússia, nas suas estratégias de informação, utiliza imenso isso. O número de contas de tweet que passou a fazer retweets das posições oficiais da Rússia aumentou exponencialmente após a invasão da Ucrânia. Portanto, há aspectos em que nós temos de agir para tentar limitar esses riscos, identificando-os. Graça, e o risco de, quando pensamos em agir, pensa-se muitas vezes, erradamente ou certo, em regulamentar. Ou seja, olhamos para a tecnologia e as redes sociais como um espaço privilegiado de liberdade. Até que ponto é que há uma necessidade ou não, e já foi abordado aqui no início disto, de mais regulamentação? Ou a regulamentação é um perigo e acaba com essa liberdade? O espaço digital, onde nós vivemos mais de metade da nossa vida, encontros, pagamentos, compras, as conferências, nós estamos permanentemente ligados e, portanto, nós vivemos num espaço onde ninguém manda. Ninguém manda. Não há polícias, não há tribunais, não há governos, não há... Enfim, ninguém manda. E isso é algo que, de facto, necessita alguma regulação. Eu gosto mais de regulação do que regulamentação. E acho que também necessita algo que, enfim, tem vindo a ser feito o caminho, necessita de uma perspectiva de corresponsabilidade e de corresponsabilização. Ou seja, que é também algo difícil de contrariar nas sociedades que vivemos, porque vivemos profundamente numa sociedade muito individualista também, enfim, toda a forma como nós evoluímos ao longo destas décadas, assim aconteceu. Mas a verdade é que somos uma sociedade individualista. Portanto, precisamos também de contrariar isso. Se nós não percebermos que as empresas, o Estado, os políticos, os jornalistas, os cidadãos, todos somos responsáveis e corresponsáveis por aquilo que vier a ser no futuro as nossas democracias, nunca conseguiremos fazer este equilíbrio entre aquilo que a economia digital precisa, e os exemplos de manhã foram muito evidentes sobre como é que nós precisamos de que o talento, a inovação, a criatividade estejam a crescer e continuem a ser algo positivo na nossa vida e também na democracia, mas em simultâneo também percebemos que tem riscos, como aliás também aqui falámos só para referir isto, a importância de termos contexto social, de termos ciências sociais, de termos ética naquilo que são os cursos de engenharia, as perspectivas de desenvolvimento tecnológico, ou seja, tudo tem que ter um movimento de responsabilidade partilhada e acho que isso é fundamental. Miguel, é uma responsabilidade partilhada, mas isso passa por sensibilização, mas do outro lado, o adversário, o terrorista, o que quer desestabilizar, não vai ter essas regras, não vai ter essa consciencialização, não a quer ter, não faz parte da sua natureza. Como é que se equilibra isto? Mas essa tensão não é nova, a necessidade de fazer esse equilíbrio não é novo, não é? Nós sabemos, por exemplo, que a democracia não funciona sem verdade. Uma democracia em que as pessoas formam as suas preferências políticas com base em algo que é falso é uma falsa democracia. Mas, por outro lado, nos sistemas democráticos, a verdade apura-se através do pluralismo. Mas a existência desse pluralismo, da possibilidade de exprimirem diferentes opiniões, delas terem visibilidade no espaço público, não é o Far West total, ou seja, nós sempre tivemos regulação. Temos os órgãos de comunicação social têm um sistema de registro, têm de os jornalistas têm de cumprir certos critérios deontológicos, os tribunais podem intervir em casos de difamação. A questão é como é que nós
criamos um desenho, uma arquitetura do novo espaço público que tem lugar agora nas redes sociais, virtual, que salvaguarda os mesmos princípios e consegue atingir o mesmo equilíbrio. Eu tenho feito propostas nesse sentido, como, por exemplo, um investigador português também de Florença, fizemos uma proposta no sentido de que as redes sociais deveriam ser obrigadas a abrir o seu código para permitir algoritmos competitivos. Não estarmos prisioneiros, nós, os utilizadores, de um único algoritmo. Da mesma forma que eu posso escolher diferentes jornais com diferentes critérios editoriais, também devia poder escolher para o Twitter ou para o Facebook diferentes algoritmos. Essa é uma evolução no sentido de trazer algum processo editorial com maior qualidade às redes sociais. É esse tipo de discussão que nós temos de fazer, porque nós, as regras que aplicamos ao espaço público tradicional não são fáceis de transpor de forma automática para este espaço público. Agora, os princípios, a procura do equilíbrio deve ser a mesma, temos de pensar na forma como funciona o espaço virtual, o espaço digital, as redes sociais, como é que nós salvaguardamos esses mesmos princípios. Muito bem, temos cerca de 2 minutos e como estamos aqui a olhar para o futuro, a minha pergunta é, o futuro nesta perspectiva, em termos democrático versus tecnologia versus redes sociais, é um futuro que, nem que seja o futuro já da manhã, é um futuro brilhante ou com algum receio, tendendo àquilo que vimos, uma guerra que é feita nas redes sociais, um presidente que é eleito nas redes sociais e ministros que caem por redes sociais? Como o Miguel disse, eu acho que as respostas podem ser sempre sim ou não. Pode ser sempre ótimo e Mas agora estou a apelar à vossa convicção. Ótimo e menos ótimo. O João está a pedir que nós nos comportemos como numa rede social. Exatamente. Tínhamos certeza absoluta de tudo. Não. Falaram do apelo da emoção e então eu agora esqueço os dois académicos e o vosso guts. O que é que vos diz? Eu sou otimista por natureza. Sou mesmo otimista por natureza. Aprendi ao longo de 22 anos que levo de exercício de cargos públicos que a tecnologia ajuda-nos imenso. É uma ótima ferramenta, é uma ferramenta muito importante para chegarmos mais depressa às pessoas, para conseguirmos transmitir esta empatia que o Miguel diz, que é a possibilidade de hoje transmitirmos por vídeo, por imagem, não apenas por palavra. Hoje tudo tem que ser mais imediato por imagem. Tudo mudou e a tecnologia é uma ferramenta que nos ajuda a conseguir ter uma ligação mais próxima às pessoas. É uma ferramenta que nos ajuda, julgo, a combater a crise de confiança que é global nos políticos, nos jornalistas, nos tribunais. A confiança não é só um problema do sistema político, é um problema global, mas, naturalmente, como em tudo, as ferramentas são o que nós fizemos delas. Muito bem. Miguel, a mesma questão. É curioso que eu fiz um livro recentemente sobre a democracia em tempo de pandemia, em que aliás o Daniel também participa, e o meu coautor, que é o Paul Kahn, tem uma visão extraordinariamente pessimista. Ele diz que a internet vai acabar com a democracia. Eu tenho uma visão um bocadinho mais otimista. Porquê? Porque eu olho para a história e vejo que quase todas as grandes transformações que nós tivemos, decorrentes de inovações tecnológicas, foi o caso da impressão, mas o caso da Revolução Industrial, que destabilizou o mundo imenso também, mas por outro lado trouxe-nos o Estado Social, de certa forma, como resposta a isso. Acho que é sobretudo um problema de agência. Ou seja, nós temos de ter percepção que somos nós, humanos, entidades coletivas, que temos de controlar e saber usar a tecnologia no sentido positivo e, portanto, não vermos a nossa relação com a tecnologia como apenas destinatários, que vai ser ela que determinar o que é a democracia, mas sim somos nós que temos a capacidade de colocar a tecnologia ao serviço da democracia e dos seus valores. E como o futuro é já amanhã, esperamos então que daqui a um ano possamos estar aqui a ver se é assim ou não. Miguel Paz Maduro, Graça Fonseca, obrigado aos dois. Ficaram aqui apenas algumas das pistas e agora, Cristina Esteves, vamos olhar para a cibersegurança e também a soberania. No fundo, um prolongamento deste debate.